Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Como jaz solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus inimigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes. Ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso, caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela. Pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas. Subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou, como num lagar, a virgem filha de Judá. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos
e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento, para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora, a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas, em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Lamentações de Jeremias, capítulo 2. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que tudo consome em redor. Entesou o seu arco, qual inimigo, firmou a sua destra, como adversário, e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor, em Sião, pôs em esquecimento as festas e o sábado e, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Sentados em terra se acham, silenciosos, os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a cabeça. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até ao chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião?
Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas, que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes. Dizem: devoremo-la. Certamente este é o dia que esperávamos. Achamo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve, no dia da ira do Senhor, quem escapasse ou ficasse, aqueles do meu carinho, os quais eu criei. O meu inimigo os consumiu. 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. 2 Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo
resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 5. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque, se enlouquecemos, é para Deus, e, se conservamos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.